Alô, meu nome é Cristiana Lima e hoje estamos aqui para o primeiro vídeo daquela que vai ser uma nova série neste canal, Terapia com Filmes. E o que é que nós vamos falar aqui? Vamos falar de alguns filmes, por exemplo, da Disney, da Pixar, para que consigamos perceber aqui qual é que é a mensagem, o que é que podemos retirar destes vídeos, quais as aprendizagens, sendo que uma das coisas que eu gostava de dizer é que muitos dos filmes que eu irei falar aqui ao longo desta série são, por exemplo, filmes de animação. E isto não significa que estamos a falar de filmes para crianças, porque os filmes de animação têm mensagens muito importantes que tanto são importantes para as crianças como são importantes para os adultos. E por isso eu acho que os filmes de animação devem ser vistos por todas as faixas etárias possíveis e imagináveis, porque de certeza que nós iremos retirar algo de muito positivo, quer tenhamos 10 anos, 15 anos, 30 anos, o que seja. Haverá sempre uma mensagem muito positiva a retirar desses filmes, independentemente da nossa idade. Neste primeiro episódio vamos falar do filme da Pixar Turning Red. Em Portugal nós temos a tradução para Estranhamente Vermelho. Colocando um grande chapéu no tema deste filme, nós podemos falar que é um filme que retrata um pouco aquilo que são as experiências que vivemos enquanto adolescentes. Todas as mudanças hormonais, emocionais, esse acaba por ser o grande chapéu aqui deste tema deste filme. Algumas curiosidades sobre este filme. Ele começou a ser produzido em 2018 e demorou 4 anos até ser publicado. É protagonizado por uma menina de 13 anos com origens canadienses e chinesas. Tem fortes influências em vários desenhos, como por exemplo O Meu Amigo Toroto, também Sailor Moon, entre outras referências que acabam por estar espelhadas neste filme. E ainda uma outra curiosidade, para além de tantas outras que existem sobre este filme, é que existem algumas referências à cultura chinesa. Por exemplo, quando a avó de Mei Lin diz 4 é o número mau, e isto está relacionado com o facto de quando dizem 4, a pronúncia como dizem o número é muito semelhante a como se diz morte. E, portanto, a cultura chinesa encara o número 4 como um número do azar, um número mau, portanto, que não é um bom presságio. Ainda em termos gerais, existem depois algumas mensagens que acabam por ser muito bonitas ao longo do filme. Por exemplo, logo ao início nós vemos um excerto em que está a mãe e a filha no sofá a ver televisão, enquanto que o pai está na cozinha a cozinhar. E a meu ver, esta é uma mensagem também muito importante, apesar de que nós já vemos essa mudança nas últimas gerações, mas se nós formos ver aquilo que acontecia há uns anos atrás, isto nunca era retratado num filme, seja animação ou não, nunca nós veríamos um homem, por exemplo, a estar na cozinha enquanto as mulheres estão sentadas no sofá. E esta mudança de paradigma ao longo das gerações, a meu ver, também é muito importante ser retratada nos filmes para que se continue a construir esta ideia de que, seja género feminino, seja género masculino, todos nós podemos ajudar em casa, como por exemplo a cozinhar. Como vos dizia ao início, nós poderemos retirar várias mensagens dos filmes, por exemplo, de animação, e lá está, estas mensagens podem também ser para nós enquanto adultos. Uma das mensagens que, a meu ver, é muito importante neste filme da Pixar é que nós temos que perceber que, enquanto pais, nós não podemos transformar os nossos sonhos naquele que será o sonho dos nossos filhos. E com isto eu quero dizer que, por exemplo, no filme, há um certo momento em que a mãe de Mei Lin está, de alguma forma, a transferir aqueles que são os seus sonhos, as suas idealizações para a sua filha. Mas isto acaba por ser, de alguma forma, frustrante, porque nós não sabemos até que ponto é que os nossos filhos e as nossas filhas querem de facto seguir esses sonhos, e é importante que nós tomemos consciência que estes são os nossos sonhos e não os das nossas crianças, e que elas devem ser livres de explorar tudo aquilo que querem explorar, portanto, para perceberem quais são os seus próprios sonhos, quais é que são as suas próprias metas, ao invés de serem influenciadas pelos adultos que têm ao seu redor. E com isto eu não estou a dizer que nós não possamos dar qualquer tipo de influência. Claro que, enquanto pais, deve ser feita uma parentalidade saudável, e aí claro que também há influência entre ambas as partes. O que eu quero dizer é que realmente todos os sonhos são de cada um e não devem ser transferidos para o outro. E ainda sobre a parentalidade, há aqui outras mensagens que também são muito importantes, como por exemplo a subproteção do outro. Neste caso estamos a falar da mãe de Mei Lin, quando ela confronta os amigos e confronta, por exemplo, todos os outros que estão em volta da sua filha como sendo os culpados das ações da sua filha. E isto faz com que não seja reconhecida a autonomia, os desejos da própria filha, é como se ela não tivesse qualquer tipo de autoridade sobre aquelas que são as suas ações. E
isto acaba por também não ser positivo para o desenvolvimento da criança, esta tal desculpabilização e falta de reconhecimento de autonomia. Agora sim, em relação à personagem principal e a toda esta analogia de se tornar vermelho, de se tornar num monstro, é importante nós percebermos que não existem emoções más. O que existem são comportamentos errados ou comportamentos menos positivos, comportamentos maus. Agora, o que é que acontece em relação às emoções? Nós temos que perceber que as emoções, sendo elas positivas, sendo elas negativas, fazem parte de nós e são elas que nos permitem tomar uma decisão e, consequentemente, crescer também. E isso acaba por estar aqui representado neste filme. Como vos disse, a personagem principal é uma menina que tem 13 anos e podemos usar esta referência da idade para seguirmos as linhas de Freud em relação ao desenvolvimento. Por exemplo, neste caso nós podemos assumir que a Maylene está na última fase do desenvolvimento psicossexual, que é a fase genital. E o que é que acontece nesta fase? Maylene começa a perceber que eventualmente tem alguns desejos, que tem alguns pensamentos que não quer que sejam conhecidos pelos outros, nomeadamente quando ela começa a desenhar e tenta esconder o livro da sua mãe. Isso faz com que ela fique muito ansiosa e com vergonha daquilo que estava a desenhar e a pensar. E Freud fala disto mesmo. É uma fase em que existem maiores níveis de ansiedade e maiores níveis de vergonha, o que faz com que o nosso cérebro tente de alguma forma reprimir, esconder estas memórias. E aqui começa a resultar a repressão das memórias. Tanto que nós, se pensarmos um pouco sobre a nossa adolescência, como é que foi, que memórias é que nós temos, é possível que nós encontremos em algum momento da nossa adolescência algumas memórias mais desvanecidas, que é difícil nós chegarmos até elas. Isto porque muito provavelmente essas memórias têm consigo episódios de ansiedade, episódios de vergonha, e o nosso cérebro, tentando nos proteger dessas memórias e dos efeitos que elas nos causam, faz com que nós não tenhamos acesso tão facilitado a elas e elas acabam por ficar camufladas para ficarmos mais protegidos. Assim, nesta fase o que acontece é que existe a repressão, digamos, primária. A criança começa a perceber que tem alguns pensamentos, que tem alguns desejos que aparentemente não são positivos, que não devem estar presentes e começa a reprimir. E isso faz com que depois exista de alguma forma uma batalha em relação àqueles que são os seus desejos e em relação ao superego. O que é o superego? É como se fosse uma espécie de polícia que está a controlar aquilo que está no nosso ID, os nossos desejos, as nossas vontades, e aquilo que é o nosso ego, portanto, a nossa representação. Ou seja, o superego é como se fosse aqui um regulador entre o id e o ego, sendo que muitas vezes o superego é influenciado pelos nossos pais, pela presença religiosa, e isto é muito notado no filme quando Maylene está ao espelho a reprimir estes desejos, a reprimir estas vontades, fazendo com que aquilo que sobressaia é que ela tem que honrar a família e que ela não pode ter aqueles pensamentos. Agora, é importante nós percebermos que a repressão tanto pode ser positiva como pode ser negativa, porque nem todos os desejos, nem todas as vontades que nós temos são más ou são negativas. Por exemplo, imaginem uma criança que tem o desejo de dançar, de estar no mundo das artes e os seus pais não permitem, não conseguem dar asas a esse desejo. E neste caso acaba por ser negativo para a criança este tipo de desejo estar a ser reprimido e tem naturalmente depois consequências que podem ser negativas. E no caso da protagonista Maylene, aquilo que ela considera é que estes desejos são totalmente desadequados porque ela tem que honrar a família, portanto ela começa a reprimi-los e neste caso Maylene tenta de alguma forma afastar esta representação do panda, do monstro que surge em determinados momentos em que as suas emoções são mais intensas, não têm que ser propriamente negativas, o que implica aqui este tal despertar do monstro é a intensidade e isto faz com que a Maylene, cada vez que se transforme nesse tal monstro, no panda, ela é como se estivesse a enfrentar os seus medos, a sua vergonha. E é aqui que entra uma outra ideia que é transmitida no filme, muito importante, que é o quão saudável é existirem pares, existirem amigos na vida destas crianças que ajudem a combater estas frustrações, que ajudem a perceber estas mudanças. E, por exemplo, no caso da Maylene, aquilo que acontece é que as suas amigas começam a dizer-lhe que o panda, o
o monstro, não é negativo, que conseguiu trazer a Maylene algumas características que a própria eventualmente desconhecia e que são positivas, ou seja, há um reforço deste enfrentar, desta identidade que está a ser construída por Maylene, portanto ela está a crescer e é natural que existam aqui algumas questões que a própria ainda não consegue desconstruir, ainda está a tentar perceber, e o papel dos amigos nesta fase é muito importante e isso acaba por também estar muito bem representado neste filme e no fundo aquilo que acaba por acontecer é que existe uma aceitação, para além de tudo aquilo que foi a ansiedade, o medo, a vergonha despertada por este monstro, por este panda, acabou por ser aceite ao invés de meramente o reprimir. Ou seja, no fundo é como se nós estivéssemos a assistir aqui a uma crise de identidade, portanto ela está a tentar ainda identificar-se e quando estas crises de identidade não são ultrapassadas com sucesso, infelizmente podem ter impactos e consequências muito negativas como depressões, a melancolia ou até mesmo a presença de comportamentos mais agressivos, tanto que nós, em alguns momentos em que Maylene se transforma no panda, nós percebemos que existem alguns momentos em que existe um comportamento mais agressivo, mais negativo, porque ainda existe esta desconstrução, esta construção de identidade. E há uma parte muito bonita e muito significativa neste filme, que é quando a avó e as tias se transformam todas naquele que é o seu panda. Ou seja, o que é que está a ser transmitido neste excerto? Que nós podemos usar as nossas paixões, os nossos desejos, quando existe um propósito, quando esse propósito é positivo. Que não temos que reprimir tudo isto porque não significa que seja algo negativo. Porque neste caso, por exemplo, nós vimos ao longo do filme que o panda pode representar uma questão mais negativa e pode representar uma questão mais positiva. E aqui o que elas fizeram foi dar a entender que nós podemos usar este panda de uma forma positiva, em que todas elas estão a ajudar, neste caso a mãe de Maylene, a conseguir recuperar e a conseguir libertar-se deste panda que, no caso da mãe de Maylene, tem uma representação mais negativa. E por fim, aquilo que acontece é que a família de Maylene decide libertar-se completamente deste panda, deste monstro, mas Maylene decide ficar com ele. E nesta fase, aquilo que o filme está a representar é que existe um reconhecimento de que, neste caso, este panda faz parte dela, portanto, faz parte daquilo que é a sua identidade e que para ela conseguir crescer com ele, ela vai ter que, de alguma forma, se separar da sua mãe. E isto é um processo natural que acaba por também ser muito bem representado neste filme, tanto que inicialmente a mãe de Maylene demonstra muita dificuldade em se libertar dela, tal como eu vos disse, em perceber que Maylene tem a sua própria autonomia e a sua própria vontade, e nesta fase, tanto filha como mãe percebem que em dado momento vai ter que existir uma separação, mas é uma separação saudável, porque o que acontece no nosso processo de crescimento é que nós em dado momento começamos a gostar também de outras pessoas, dos nossos amigos, e começamos durante a nossa adolescência a afastarmos-nos da nossa família. Mas neste caso nós não estamos a falar de um afastamento negativo, é um processo natural, porque depois o que acontece é que durante a vida adulta nós voltamos a construir esse laço familiar, que já não é da mesma forma que era quando nós éramos crianças, mas que é um processo natural do nosso crescimento. Sendo que no final do filme há uma frase muito bonita que é dita pela mãe de Maylene, que é: quanto mais longe tu fores, mais orgulhosa eu ficarei. E aqui existe este reconhecimento e esta demonstração por parte do papel da mãe, em como percebe que efetivamente está na hora de libertar a sua filha. Portanto, ela acaba por perceber que efetivamente a filha não vai estar sempre debaixo da sua asa, debaixo da sua concha, e que este é um momento de a libertar e de permitir o seu crescimento. Ou seja, no fundo podemos dizer que este é um filme que transmite mensagens muito positivas sobre a importância da parentalidade, de como é que é uma parentalidade saudável e o que é que acontece efetivamente na vida de um adolescente que se está a construir e que está a tentar procurar qual é que é a sua identidade. Por isso, eu aconselho a todos vós que ainda não viram este filme que vejam. Eu, por exemplo, vi este filme 2 vezes porque
há sempre alguma coisa que escapa e posso-vos dizer que da segunda vez que eu vi, houve coisas que eu me apercebi, que identifiquei, que não tinha identificado na primeira vez. Espero que tenham gostado desta análise, que fiquem atentos aos próximos vídeos, onde iremos falar de mais filmes e do que é que eles transmitem e o que é que nós podemos aprender com eles. Por isso, muito obrigada por terem estado aí desse lado e eu desejo-vos o resto de um bom dia. Tchau!